Olá pessoal, meu nome é Priscila, eu sou neurologista, tenho o prazer de falar um pouquinho para vocês aqui no Espaço Saúde do nosso jornal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o AVC, a sigla para acidente vascular cerebral, também chamado de AVE, acidente vascular encefálico e popularmente conhecido como derrame, que é uma das principais causas de morte e de incapacidade no mundo. Vamos começar falando que existem dois tipos básicos de AVC. O AVC isquêmico, que é a maioria deles, cerca de 80%, quando ocorre o entupimento de algum vaso sanguíneo, geralmente causado pela formação de algum coágulo, pode ser no coração ou pode ser em alguma plaquinha de gordura dentro das artérias. E também existe o AVC hemorrágico, quando ocorre um sangramento dentro do cérebro ou no entorno dele. E acho que todo mundo deve estar se perguntando, nossa, e quais são os principais fatores de risco? O envelhecimento é um deles. Outros fatores de risco importantes porque são modificáveis, A pressão alta, que é fator de risco tanto para o AVC isquêmico quanto para o hemorrágico. O diabetes, o sedentarismo, o tabagismo, o colesterol alto. As doenças cardíacas também são fatores de risco, O infarto, a insuficiência cardíaca, arritmias, as doenças nas válvulas cardíacas, que são fontes, às vezes, de trombose ali, dentro do coração, que formam os coágulos que se deslocam para o cérebro, provocando os AVCs. E eu gostaria de destacar algumas causas que podem afetar, inclusive, pacientes mais jovens. As doenças hematológicas, doenças do sangue, que aumentam a coagulabilidade do sangue, aumenta a probabilidade de formação de trombos, de coágulos, que são conhecidas como trombofilias, existem vários tipos. O contrário também ocorre, As doenças que atrapalham a coagulação do sangue também são fatores de risco para AVCs hemorrágicos. As doenças que provocam inflamação dos vasos sanguíneos, doenças reumatológicas, algumas infecções. Os traumas, inclusive traumas no pescoço, que podem provocar lesão nas artérias que levam o sangue para o cérebro, como as artérias carótidas e artérias vertebrais. Uso de drogas, principalmente a cocaína, e o caso das malformações vasculares e o aneurisma cerebral, que nesse caso são fatores de risco para os sangramentos cerebrais. Bom, e quais são os sintomas dos AVCs? Dor de cabeça, principalmente dores de cabeça súbitas e muito fortes, Na maioria das vezes são sintomas de AVCs hemorrágicos, mas pode acontecer nos isquêmicos também. Alterações de visão, perda de visão de um olho só, um dos dois, visão dupla, alterações de fala, desvio da boca, perda de força ou de sensibilidade no braço ou na perna, principalmente de um lado só do corpo, tonturas súbitas, desequilíbrios súbitos e graves. E é importante a gente ressaltar que todos esses sintomas eles acontecem de maneira abrupta, de súbita, São sintomas que evoluem em poucos minutos e horas. Ou a pessoa pode ter dormido bem e acordou com esses sintomas. Em todos os casos, é importante levar a pessoa imediatamente ao hospital. Por quê? Mesmo naqueles casos, às vezes, que o sintoma começa a diminuir em poucos minutos, isso pode ser um prenúncio de que algo pior está por vir. E a gente não deve tomar nenhum remédio em casa. Se a gente detectou a pressão alta, não tome remédio para pressão por conta própria, não tome AS em casa antes de chegar no hospital, porque a gente não sabe que tipo de AVC é. A gente pode piorar o quadro. E quando a gente procura o hospital rapidamente, existem tratamentos que podem diminuir as sequelas do AVC. E, obviamente, o risco de morte, de complicações. Então, eu espero que esse vídeo ajude a quem tem algum fator de risco a se prevenir, e que as pessoas saibam como identificar esses sinais de gravidade e procurar rapidamente o hospital. Um abraço, gente, eu agradeço muito pelo convite.